Alô pessoal, vamos lá então retomar a nossa recordação. Hoje pretendo acabar a recordação para no próximo vídeo então entrar num tema novo, né? Como faz tempo que a gente passou pelos começo dessa série, então eu estou recordando tudo, procurando dar uma ideia geral do que foi falado. Claro que a gente não está dando todas as justificativas, nem lendo todos os textos, estamos só dando uma ideia geral do que foi falado, né? E na primeira reunião a gente falou a respeito do objetivo do nosso grupo, da nossa reunião e do método que foi adotado nessa série fariseu, de olhar para a lei, de olhar para o Êxodo, né? E agora então hoje vamos de fato recordar o que foi falado para ir aí dar continuidade no capítulo 22, no próximo vídeo, né? E para fazer isso então nós começamos pedindo o auxílio do Espírito Santo a nos conduzir nesses momentos aqui de reflexão, para que seja um aprendizado das coisas verdadeiras, da justiça de Deus, da sua vontade, do seu modo de ser, do modo de ser de Deus, da maneira como Ele quer que nós nos tornemos. Pedimos então que a gente possa nessa reunião aprender a crescer nesse conhecimento de Deus. Amém. Então vamos lá. Estamos aqui no vídeo 23, né? Então, como eu já disse, a gente na última reunião, a gente falou a respeito do objetivo, né? Que é aquele lá mesmo, cumprir o mandamento de Deus, buscar produzir os frutos, buscar conhecer a Deus para ser perfeito, ser santo como Ele é. E do método, através do estudo da lei mosaica, reconhecer ou transportar para a nova aliança, né? Transportar aqueles mandamentos para a nova aliança. É isso que a gente tem feito nesta série, né? E nós começamos a partir ali da Páscoa, onde eu disse que aquele povo começava a ser tratado como filho de Deus, o povo todo como filho de Deus, né? Na mesma condição que um indivíduo, um cristão na nova aliança. Aquele povo representava um cristão na nova aliança, né? E aí eu dei essa justificativa dos motivos por que que eu comecei na Páscoa, né? Na saída do Egito, né? E já falei sobre isso. Então, quando eles tinham o sangue do Cordeiro nas portas, a passagem do Mar Vermelho e receberam a lei, né? Esta é uma condição análoga à condição do Espírito Santo, que tem a obra de Cristo, o batismo de arrependimento e o Espírito Santo, certo? Então, a partir daí, a gente inicia, de fato, o nosso estudo. E vamos procurar passar pelos temas principais que a gente abordou, né? Então, isso aqui, você vai ver que no Êxodo 19 ali, é a parte em que Moisés vai subir para o monte e receber os 10 mandamentos, né? E a gente começa de fato com as primeiras leis específicas no Êxodo 20, né? E a parte que começa com a primeira lei que eu quis dar destaque aqui, está lá no Êxodo 20, versículo 25. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado, né? Então tinha uma lei de que o altar não podia ser de pedras talhadas, elas tinham que ser íntegras, né? E a gente na época, a gente estudou a respeito disso e traçou um paralelo entre essas pedras do altar e a divisão dos cristãos, né? A gente deu uma grande justificativa buscando nas escrituras para entender o que era que queria dizer, qual que é a essência dessa lei.
Lembra daquele texto que a gente leu no estudo passado, que o verdadeiro judeu é aquele que faz a lei no espírito, a lei espiritual, a essência da lei, né? Então a gente procurou qual era a essência dessa lei aqui. E aí viu que tá relacionado com a divisão dos cristãos, né? Que foi inclusive enfatizada em Jesus Cristo, né? Quando ele na cruz não foram quebradas os seus ossos, né? Isso foi falado recentemente lá no estudo do Evangelho de São João, que também estava ligado à unidade dos cristãos. Então aí você vê um tema muito importante, né? Que é esse tema de unidade, né? E por isso eu coloquei aqui um texto que fala a respeito desses princípios de divisão que a gente deve eliminar, que a gente deve trabalhar para que eles morram em nós, né? Então, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Então aqui está sendo chamada a atenção. Vocês estão tendo comportamento de homens carnais, homens comuns, né? Não homens espirituais, não filhos de Deus. Ou seja, naquela ideia de que a gente tem que procurar ter a natureza de Deus, aqui Paulo estava dizendo que eles estavam tendo uma natureza que não era de filho de Deus, né? Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque ainda não podia suportar. Então eles estavam ainda muito no começo, né, da caminhada, sem ter aprendido muita coisa, ainda muito crianças na natureza de Deus, né? E nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então aqui a ênfase, ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Então aqui aqui eu quero dar destaque a esses ciúmes e contendas, né? São princípios de divisão, princípios de coisas que separam os cristãos, né? Então isso vale entre igrejas, claro, mas vale também entre indivíduos, entre cristãos na família, entre os cristãos nas reuniões da igreja, entre os cristãos que se formam nos grupos da igreja, né? O cristão crescido, ele deve saber conter esse tipo de atitude, eliminá-la da sua natureza. Na verdade, eliminá-la da sua natureza, né? É claro que a gente não vai cair para o outro lado, que é compactuar com as coisas erradas, né? Não vai poder compactuar com as coisas erradas, mas tem que aprender a fazer, a separar-se, a exortar, se for necessário, sem gerar divisão, né? E esse é o processo de crescimento do cristão, que vai ensinando ele, ouvindo o Espírito Santo, a saber o momento que é de falar, de fazer uma exortação, e o momento que é de entender que o outro cristão é ainda criança e que você tem que tolerar, suportar, né? Então essa questão de tolerar e suportar é sinal de crescimento para os cristãos, né? Quando a gente está tolerando as falhas dos outros, suportando por querer manter a unidade, nós estamos buscando cumprir esse mandamento aqui, né? E a gente vai ver que você buscar cumprir esse mandamento, você lembrar desse mandamento e buscar cumprir, é muito importante, é muito fundamental. Você tem responsabilidade sobre isso, né? Sobre buscar cumprir esses mandamentos, né?
Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Você tem responsabilidade para fazer cumprir esses mandamentos, né? Então lá a gente já pula para o Êxodo 21. Então, tendo falado, então no Êxodo 20 ainda tem algumas outras coisas, mas eu quis destacar essa questão da divisão. E aí no Êxodo 21, aqui tem um tema central, que é tanto que aparece logo no começo da lei, né? A questão do escravo, né? E do escravo hebreu, né? Então tinha uma lei específica para o escravo hebreu. Vamos ler aqui para relembrar, já foi lido, como eu falei, né? Vamos reler aqui. Então, estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. 6 anos, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada. Porém, se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará diante de Deus e lhe fará aproximar-se do batente da ombreira da porta e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Então, aqui, várias coisas, a gente estudou isso, buscou entender o que era todos esses símbolos, essas coisas, né? E aqui eu estou dando ênfase ao escravo hebreu e a levar diante de Deus, né? E eu vou querer destacar primeiro esse diante de Deus, porque ele vai aparecer várias vezes, né? Na lei ele aparece muito. Então todas as controvérsias, todas as questões da lei, elas sempre aparecem essa palavrinha diante de Deus, que a gente até fica um pouco estranho de entender o que isso significava, né? Então, pensando aqui, né? O escravo, ele não queria ficar livre porque estava apegado ao Senhor, a mulher que o patrão dele tinha dado para ele, né? Então estava apegado, não queria sair, né? E aí então o Senhor, o patrão dele, né? Vamos chamar assim, né? Que aqui é o Senhor dele, né? O Senhor levará então diante de Deus. O que isso queria dizer, né? Eu não sei exatamente o que isso queria dizer naquele contexto da lei, né? Mas no contexto da graça, isso é fundamental, saber que toda essa lei, tudo que a gente está fazendo é diante de Deus, né? Nós falamos sobre o padrão Deus para o cristão, e a essência da lei da nova aliança é justamente a natureza de Deus, é o padrão de Deus, né? E é por isso que essa palavrinha diante de Deus aparece com frequência na lei, né? Sempre na lei mosaica aqui vai estar aparecendo esse diante de Deus. Nós vamos ver de novo isso ainda hoje, né? Mas, falando especificamente do texto aqui, então o destaque fica para o escravo irmão. Então, pulou aqui. Então aqui, esse escravo hebreu aqui, ele está fazendo referência a quem? O fato dele ser hebreu está fazendo referência o cristão. E o fato dele ser escravo está fazendo referência ao pecado, né? Então, a necessidade de se libertar do pecado, né? Então, não era qualquer escravo, era o hebreu. Por quê? Porque está falando de cristãos, né? Então, essa lei a gente está transportando para o cristão, né? A nova aliança, ela vale só para o cristão, que é aquele que tem os recursos que Deus disponibilizou para transformar a sua natureza, para ser a natureza de Cristo, né? Então aqui o escravo está fazendo referência ao pecado, e eu já vou justificar, e o hebreu está fazendo referência ao fato de ser cristão, né? E aqui a gente dá destaque também à necessidade de libertar no 7º ano, né? Então a necessidade de sair do pecado, né? E portanto, quando ele não queria sair, tinha um ritualzinho, né? Tinha um ritual, ele estava apegado à mulher, aos filhos, né? Então, o que está isso querendo dizer para nós, né? Está querendo dizer que
que está fazendo uma ressalva ao fato de você estar apegado ao pecado, né? Apegado ao pecado, né? E, portanto, tem um ritualzinho que vai falar a respeito da porta, né? Porta que é um símbolo forte de passagem, né? De sair de uma condição e ir para outra, né? Então, esse ritualzinho aqui, nós vimos na época lá, ele tá relacionado a algo que a gente falou também no tema das provações, que é aquele cristão que não está fazendo a purificação do pecado, né? E, portanto, ele vai sofrer no próprio sangue, não vai assumir o sacrifício de Cristo, vai sofrer no próprio sacrifício. O sangue de Cristo não vai lavá-lo desse pecado. Então ele vai sofrer um castigo por causa disso. Nós explicamos isso com mais detalhes lá na época que a gente falou disso, né? Então, mas aqui eu vou procurar dar ênfase à questão da escravidão do pecado, né? E por isso eu coloquei esse textinho aqui. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo, né? Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então aqui, tá vendo? A importância de sermos livres do pecado, de buscarmos libertar-se do pecado, libertarmos-nos do pecado, né? A necessidade de se libertar do pecado e o fato desse paralelo de que aquele que se entrega ao pecado fica escravo do pecado, né? Isso vai aparecer muito na lei, esse paralelo é muito claro, né? Então a necessidade, a importância de sair livre, de se libertar do pecado, né? Então é isso que está sendo dado ênfase logo no começo da lei, né? A importância da unidade dos cristãos, de crescer na unidade, a importância de se libertar do pecado, de ter consciência dessa necessidade de se libertar do pecado, né? E logo depois, então, no Êxodo no 21, ali a partir do versículo 12, vai vir uma série de coisas que nós vamos ter que matar. A ordem é matar, né? Então aqui, de novo, fazendo aquele paralelo, enquanto que na lei o padrão era o homem, né? Então o que Jesus falou? O mandamento da lei: amar ao próximo como a si mesmo. Então o padrão era o outro, né? E na graça, amar como eu vos amei. Então o padrão é Deus, o padrão é Jesus, né? Ele é o nosso padrão, né? Então essa mudança de padrão, ela acontece em toda a lei, né? Então aqui, enquanto que aquele que você estava tendo que matar era exterior, era aquele que estava ferindo mortalmente alguém, ou que estava escravizando alguém, como a gente vai ler aqui. Agora a gente vai olhar para dentro de nós, trazer a lei para dentro, né? Então, na lei exterior, você tinha que eliminar o mal do meio do povo. Na lei interior, a gente tem que eliminar o mal de dentro da gente, né? Então, aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Então, uma regra que tinha aqui, o castigo era a morte. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Então aqui uma exceçãozinha aqui, uma ressalva, né? Para aquele que tinha matado sem intenção. E nós vamos falar um pouco a respeito disso
Isso a gente vai aprofundar um pouco a respeito disso. Já foi falado também, mas eu quero relembrar, né? Mas por enquanto, então, a ordem é matar. Matar o quê? Aquele que ferir mortalmente um homem, aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto, e aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou este for encontrado em suas mãos, então escravizando, será morto, né? E a gente então traçou um paralelo e foi buscar o que queria dizer isso, e viu então que a questão essencial aqui desse ferir mortalmente era justamente quando tinha a intenção. Então, a intenção em si de matar, do ponto de vista da nova aliança, já um princípio, uma natureza homicida lá dentro, né? E a gente vai ter que eliminar toda a natureza homicida que está dentro da gente, né? Então, como que é isso? Eliminando tudo, os princípios de ódio, de ira, de indignação, de raiva, todos esses sentimentos vão ter que ser eliminados de dentro de nós, né? Então, e esse trabalho é um trabalho que a gente faz vigiando o dia a dia da gente e olhando para dentro da gente e vendo as coisas que nos deixam irados, nos deixam irritados e matando essas coisas em nome de Jesus, com oração em nome de Jesus, né? E o paralelo aqui do escravizar alguém, né? Furtar um homem e o tiver vendido, são os vícios, apegos, coisas que nos tornam escravo, coisas que a gente não consegue deixar de fazer. Então, tudo aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, ou que a gente tem um grande apego, isso nós vamos ter que matar. Porque nós estamos nos tornando escravos, né? Nos tornando escravos desses apegos aí, e portanto tem que matar. E finalmente, para falar aqui daquele que ferir mortalmente seu pai e sua mãe, o pai e a mãe, assim como as autoridades, elas aparecem bastante para traçar um paralelo entre trazer as coisas, trazer esse amor que a gente vai, esse respeito, essa dedicação, esse temor que a gente tem de Deus para as coisas naturais. Então, então essas coisas de autoridade, de pai e mãe, elas são muito importantes, porque ao a gente estar respeitando, honrando e buscando cumprir com a vontade de Deus com relação às autoridades, ao pai e à mãe, por causa da palavra de Deus, nós estamos buscando cumprir esse mandamento aqui, né? Porque o pai e a mãe, as autoridades, elas sempre, na lei, elas formam como que fosse uma ponte assim entre você cumprir alguma coisa pequena aqui nesta vida, mas por causa de Deus, por causa da ordem de Deus. Quando a gente está respeitando nossos pais, nossa mãe ou a autoridade por causa da ordem de Deus, a gente está buscando cumprir esse mandamento, né? E por quê? Porque tem esse paralelo forte na Bíblia, né? E eu coloquei aqui o texto de Isaías, né? Que vai traçar um pouco esse paralelo. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Então aqui está falando de quem nos criou. Quem nos criou? É Deus, né? Então ele está fazendo um paralelo. Ai daquele que discute com quem o formou. Quem nos formou é Deus. E aí ele diz, olha, por quê? Porque o vaso, a argila não diz ao oleiro o que você está fazendo, né? Está dizendo isso. Da mesma maneira que
o vaso não critica o oleiro que o criou, você não deve criticar, você não deve se elevar contra Deus, né? E aí ele faz imediatamente o paralelo com o pai. Ai daquele que ousa dizer ao seu pai, por que me geraste? E à sua mãe, por que me concebestes? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro, ditar-me um modo de agir? Então você vê que, e esse texto continua, e você vê que ele vai traçando esse paralelo entre a gente, o modo como a gente age com relação a Deus, o modo como a gente age com relação aos nossos pais, o modo como a gente age com relação a Deus, o modo como a gente age com relação às autoridades. Isso vai aparecer de novo, é que eu não coloquei aqui, né, porque senão eu teria que relembrar tudo, né? Mas ele aparece de novo lá no capítulo 22, aparece de novo um pequeno paralelo entre Deus e as autoridades. E nos próximos textos que nós vamos ler, também vai aparecer de novo, né? Então é muito frequente esse paralelo aqui, né? E a gente sempre vai procurar analisar ele para aprender mais aspectos, né, desse paralelo entre Deus e o Pai e a autoridade, né? Mas então vamos seguir aqui. Então aí lá no Êxodo 21 começa então, tendo visto textos onde a ordem era matar e coisas então que a gente tinha que matar na nossa natureza, agora começam textos relacionados a contendas, né? E a ênfase aqui é o não será punido. O não será punido. É um texto um pouco diferente, né? Então vamos ver como é que é esse texto que a gente leu e as conclusões que a gente tirou. Eu vou meio que direto porque aqui a conclusão está bem explicadinha aqui na telinha que eu fiz, né? Então, quando em uma contenda entre dois homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com o punho sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que o feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor, né? Então, uma lei bem estranha aqui, né? Que quase não dá para saber qual que era a ordem aqui, qual que era a regra, né? Então vamos continuar. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, então aqui uma coisa bem específica também, uma lei estranha, né? Bem específica, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, aqui a gente viu umas leis estranhas, onde a regra parecia ser o não ser punido, e no caso da grávida tinha que ser punido, né? E a gente traçou um paralelo aqui entre o homem lutando com o homem relacionado à nossa alma, o homem lutando com o escravo, como que o escravo fosse o corpo, e a grávida, que é a que tem a criança, que é a nova natureza, como o espírito, né? Que é a nova natureza de Deus, nosso espírito, né? Então veja, quando a gente está tratando de o homem lutando com o homem, qual que era a regra, né? A alma, ela não será punida, ele não podia matar, né? Mas então,
mas tinha que medicar, né? Então, no caso da alma, como é que é? Nesse processo de transformação da nossa natureza, a nossa alma vai ser como uma contenda, né? Como uma briga, né? E ela vai ter que ser medicada, vai ter que ser transformada, vai ter que ser amoldada à natureza de Cristo. E o nosso corpo? Nosso corpo é o paralelo do escravo, é um outro paralelo que é bem frequente entre o corpo e o escravo, corpo, a carne, né? Que tem todos os apegos e tal. E o que era a regra? Que ele tinha que sobreviver 3 dias. Então está dizendo o quê? Que esse nosso corpo aqui, ele é para essa vida aqui. Ele vai acabar morrendo mesmo, certo? Que é o que estava descrito lá, né? Mas ele tem que durar essa vida aqui, né? A vida nossa aqui, esse nosso corpo aqui, enquanto ele estiver aqui, a gente estiver nesse corpo, a gente trabalhando para essa nova natureza, e esse corpo vai estar nessa contenda aí também. E ele vai durar esses 3 dias, que é a nossa vida aqui, enquanto a gente está nesse corpo, nossa vida aqui na carne, né? Então, nessa contenda aí, esse corpo ele vai acabar morrendo mesmo, né? Depois dos 3 dias. Mas enquanto ele estiver aqui, a gente vai estar cuidando dele e ele vai estar nessa contenda, porque o corpo ele não quer fazer as coisas, ele tende a buscar as coisas que são contrárias ao espírito, né? E portanto ele vai ter que estar submisso, né? Se a gente for trabalhando direitinho, buscando cumprir a ordem de Deus, a gente vai conseguir submeter o nosso corpo e ele vai ser algo muito útil para a gente, né? Para a nossa transformação, para o serviço da obra de Cristo, mas ele tem que estar submisso. Enquanto que o Espírito, esse não podia acontecer nada com ele, por quê? Porque o Espírito tem que crescer. Essa é a ordem relacionada ao Espírito. E aí acabou as regras da ordem de matar e da ordem das contendas, e entrou vários textos onde a ênfase é a questão da responsabilidade, né? E portanto aparece lá a cidade de refúgio, aparece o sacerdote assumindo responsabilidade pelas faltas do povo, né? Falamos sobre tudo isso, mas a essência aqui é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade, e a gente vai ver que a gente tem, que essa responsabilidade está ligada a gente ter a obrigação de cumprir esses mandamentos, ter a obrigação de buscar individualmente, conhecer a vontade de Deus, saber o que a gente tem que fazer, buscar matar essas coisas que estão falando que a gente tem que matar, buscar ser livre do pecado. Tudo isso é nossa responsabilidade, né? E não tem desculpa para dizer que não sabia, que não tinha capacidade, porque Jesus realizou a obra e ele deu todas as condições necessárias, né? Então, vamos ver o texto, um dos textos que fala da questão da responsabilidade, que é o tema central, desde nesse Êxodo 21, do 28, passando por vários versículos, né? Entre outros detalhes que a gente falou na época, mas o que eu quis destacar aqui, foi esse daqui, a responsabilidade. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas do chifre, será apedrejado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas, e o dono, tendo sido avisado, não vigiou, o boi será apedrejado. Se matar um homem ou uma mulher, seu dono também morrerá. Então aqui, tá vendo? O que acontece, né? Se o boi matou um homem e uma mulher com o chifre,
ele será apedrejado e não se comerá a sua carne. Então, quem que está assumindo a culpa por essa morte? O próprio boi. E, portanto, ele vai ser apedrejado e você não pode colocar dentro de você aquela natureza de homicídio, né? No fundo é isso, né? Você não vai poder comer a carne desse animal porque você estaria entrando em comunhão com esse tipo de coisa, né? Esse é o sentido por trás de comer, né? Ter comunhão com aquela carne lá, né? Então, o boi estava assumindo a culpa da chifrada, né? Agora, como o boi é um animal que não é um ser humano, né? Um animal racional aí, né? Então, o que acontece? Se o boi já era acostumado a dar chifradas, pronto. Aí mudou de situação, porque ele já era acostumado a dar chifradas, né? E o dono dele sabia. E ao dono dele saber, ele se torna responsável. E tendo sido avisado, e portanto ele sabia, não vigiou. E ao não vigiar, se tornou responsável. E portanto o boi será apedrejado, e seu dono também será apedrejado, morrerá, né? Ia morrer também. Porque como o boi era um animal que não é racional, né? E o dono dele já sabia, então assume responsabilidade. Ao assumir responsabilidade, então ele vai ter que sofrer as consequências, né? Então aqui essa questão da responsabilidade é muito importante, né? E você vê que e aí vai passar pela questão do sacerdote, pela questão da cidade de refúgio, né? Então toda a morte, como foi falado, como eu falei que ia mencionar aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Se porém nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Então essa morte que ele tinha acontecido meio sem querer, ela não é isenta de responsabilidade. E, portanto, aquela pessoa tinha que ir para um lugar isolado até a morte do sacerdote, porque o sacerdote, então, estaria assumindo a responsabilidade por aquela morte, né? Então, veja, essa questão da responsabilidade é importante. E junto com ela vem várias características da natureza de Cristo, né? Toda característica de distração, de falta de atenção, tudo isso, do ponto de vista de Deus, tem responsabilidade, né? A natureza de Deus não tem desatenção, não tem esquecimento, não tem nada disso a natureza de Deus. Então, esses tipos de atitude, a gente tem que matar eles dentro de nós, né? Porque distorcem a natureza de Deus em nós, né? Então é necessário vigiar sobre essas coisas, né? Por quê? Porque nós temos responsabilidade sobre as coisas que nós estamos fazendo, né? E esse tipo e quando acontecia uma morte que era sem querer, sem intenção, não estava isento de culpa, né? Então, a gente busca aqui enfatizar a questão de que a gente tem responsabilidade, tanto com relação à busca da natureza de Deus em nós, quanto com relação a distrações, a esquecimentos e coisas semelhantes. Essas coisas, elas distorcem a natureza de Deus, né? Não há, do ponto de vista de Deus, nada ao acaso, né? Você vai ver aqui que para o cristão nada é ao acaso. Tudo tem um motivo de ser, né? Todas, como a gente falou também, a gente falou isso especialmente no estudo de provações. Todas as coisas que se veem originam-se das que não se veem. Elas têm uma origem espiritual, né? Então, nada é por acaso. Tudo tem
uma razão de ser. E, portanto, sempre existe alguém que é responsável pelo que está acontecendo, né? Então, aí, passado esse tema aí da responsabilidade, né, que a gente procurou abordar lá quando a gente estudou e deu vários detalhes, né? Aqui eu procurei passar rápido, né? Às vezes eu não consigo deixar muito claro, né? Mas aí a gente, quando não fica muito claro, você vai meditando a respeito do tema, né? Porque essas coisas da lei, elas são princípios importantes, né? E então a gente, quando eu falo alguma coisa aqui, se parece que não deu para entender, ou se você fica com algum questionamento, com alguma dúvida, é importante buscar aí, analisar a partir disso que eu falei, né? Porque isso também é um trabalho de crescimento, né, de cada um, né? Buscar questionar se o que eu estou falando é verdade, né? Se está bem respaldado, né? Por isso que aqui relembrando, né? Mas quando eu estou falando pela primeira vez, eu busco sempre respaldar bem para ter segurança do que a gente está falando, né? Então vamos seguir aqui. Então vamos ver o próximo tema lá já foi para o Êxodo 22. Então aqui a gente vai dar ênfase àquele padrão de Deus, né? Aqui foi o texto que a gente deu ênfase, aquele padrão que a gente está no padrão de Deus, né? E são os textos relativos às propriedades, né? Então, ele dizia assim, no Êxodo 22, se o ladrão surpreendido, então era uma questão de roubo, né? Se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Então está falando de uma questão de roubo. E ele faz uma distinção entre se o flagrante foi de noite ou se foi de dia. Se foi de noite e ele for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se for de dia, aí haverá homicídio. Então, o que a gente entendeu daqui? Aqui a gente tirou essa questão do se o sol já tiver se levantado. Nós fizemos um estudo para dizer que esse é o padrão do cristão. Aqui ele dá dois padrões, né? Um é o que está na noite. Então ele está falando, a lei ela se aplica de maneira diferente para quem está na noite e para quem está no dia. Então o cristão é aquele que está no dia, e essa é a lei que a gente está procurando estudar, né? A lei para quem está de noite também tem um sentido, essa lei, mas é para quem está fora da natureza de Cristo, né? Para quem está fora da natureza de Cristo, toda essa lei aqui que a gente está lendo tem um sentido também, né? Que são o que o pessoal fala dos princípios judaico-cristãos aí, esses princípios que são bons, são importantes, né? Mas eles são válidos para quem está fora da natureza de Cristo, né? São válidos, as pessoas admiram, acham importantes, né? Mas no fundo, eles são para quem está de noite, tá? De noite. Para o cristão, é muito mais do que esses princípios judaicos cristãos que as pessoas veem e admiram. Os princípios judaicos cristãos para os cristãos são muito superiores, porque eles estão na luz, estão no dia. Nós estamos na luz, nós estamos no dia, e o nosso padrão é Deus, é Jesus Cristo e a sua natureza, tá? Então é isso que a gente tirou quando a gente fez esse estudo aqui, esse primeiro ensinamento fundamental, que ele permeia toda a lei, como eu falei, né? Então, como eu mencionei lá no começo, vamos voltar aqui, né? Sempre aparece essa palavrinha diante de Deus.
E ela diz respeito a esse padrão de perfeição, a esse padrão de comparação do cristão, que é o padrão para o cristão, que é o padrão Jesus Cristo, né? E aqui eu coloquei uma frasezinha do texto de Colossenses, que é para mostrar esse padrão aí, né? Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo o que a gente faz é diante de Deus, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servir a Cristo Senhor. Então, esse padrão de Deus aqui é o que vai fazer a gente entender essas leis relacionadas à propriedade. Porque enquanto que eu estava falando lá no começo, enquanto que na lei o padrão era o outro, então amai-vos, amar ao próximo como a si mesmo, então o padrão é o próximo e o modo como eu me amo, né? Então o padrão é entre uma pessoa e a outra. Agora em Cristo, o padrão é Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Foi o que Jesus falou, como eu vos amei. Então, esse é o novo padrão, que é o amor de Jesus, que é a natureza de Cristo. E é sob esse padrão que nós vamos entender a lei, né? Então, aqui, logo no Êxodo, no versículo 1, ele já faz essa distinção, e a partir dessa distinção, a gente vai entender as leis de propriedade, né? O nosso relacionamento é com Deus e o nosso padrão é Jesus, né? Então, esse padrão perfeição é o que vai dirigir o nosso modo de agir, sentir e pensar com relação às disputas, que são as leis de propriedade, né? Então, aí tem várias leis, vários aspectos particulares lá, né, que vão desde de como a gente está agindo no nosso dia a dia, se Deus está no nosso dia a dia ou se Ele não está, né? Então, vários aspectos que eu não vou abordar aqui, né? O que eu vou abordar nessa recordação aqui é simplesmente esse padrão Deus aí, né? Então, em toda a questão fraudulenta, então aqui no Êxodo 22, né? Em toda a questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo, né? Então, a gente viu essas leis de propriedade e o padrão Deus, né? E vimos um aspecto interessante, que é o boi especial. Então, por essa frasezinha aqui, a gente viu que o boi era especial, né? E por que ele era especial? Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou o vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Então você veja, enquanto que nas outras coisas era o dobro, no caso do boi e do carneiro era 5 vezes, né? Aqui ele fala em geral, jumento, boi, ovelha, veste e tal, fala do dobro, mas aqui ele tem uma regra específica, boi e carneiro era o dobro. Por quê? Por que 5 vezes? Porque só o dobro não servia, né? Aquele boi era especial, né? Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Então, no caso aqui, se fosse o boi roubado e ainda tivesse em suas mãos, ele devolvia aquele e mais um, que era por conta dessa intenção aí, dessa como punição, né? Mas então a gente viu que essas disputas de propriedades falam muito a respeito das coisas da nossa vida. E o boi,
que era especial era a nossa principal propriedade nessa vida, que é o corpo, né? Então, nesse estudo aqui, a gente falou bastante a respeito daquele princípio de trazer a fera, né? Trazer a fera como testemunha, né? E de como a gente tem que buscar as razões pelas quais o nosso corpo está sendo afligido, né? Então aqui, esse aqui é um texto que se ligou muito àquele estudo das provações, né? E que eu vou relembrar aqui também rapidamente, né? Mas então a questão da propriedade, ela se explica a partir dessa questão de padrão perfeição para as coisas da vida aqui neste mundo, né? Então, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Acho que até é bom passar essa tela primeiro, né? Então, a explicação de todos esses textos da lei da propriedade, ela está dizendo, essa aqui que eu coloquei aqui, né? Então, a gente agora, com relação às propriedades, o nosso relacionamento não é mais com o outro, é com Deus, né? De que maneira? Deus garante a nossa justificação, mas em contrapartida nós nos reportamos a Deus. Então nós temos obrigação de adquirir essa natureza dele, porque se Deus garante a nossa, fez a obra de Cristo para nos justificar, deu todas as ferramentas, então nós temos obrigação de buscar ser como ele é, adquirir essa natureza dele, né? Deus nos sustenta diante da vida terrena, então Deus nos dá o sustento para a nossa vida. Nós, diante da vida e das pessoas, devemos ser doadores. Então, a gente tem que agir como Deus age para nós. Deus nos garante os recursos para essa vida, então nós temos que ser doadores para as outras pessoas, né? Então tudo isso a gente aprendeu nessas leis de propriedade, que eu não coloquei aqui, são várias, né? Mas elas falavam dessa condição de que em várias delas, se você olhar lá, era uma disputa de uma pessoa que ficou guardando coisas de outra, né? Então, você ficou guardando o boi e ele se machucou, ou estava guardando uma coisa e aquela coisa sumiu, né? É interessante esse aspecto, mas ele diz justamente a respeito do ponto de vista do cristão, ao fato de que as coisas nesta nossa vida aqui não são nossas, né? E é um pouco disso o que fala aqui a passagem do administrador infiel, a conclusão lá. Vai falar a respeito dessas propriedades que na verdade não são nossas aqui, né? Aquele que é fiel a Deus nas coisas pequenas, que são as coisas deste mundo, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então essa é a essência da ideia por trás dessas leis de propriedade. Enquanto que lá na antiga aliança era uma relação de eu com o outro, né? Então ele tinha me emprestado alguma coisa e acontecia alguma coisa com esse objeto ou com esse bem que ele tinha emprestado. Então era uma relação entre eu e o outro,
né? E o objeto. Agora é uma relação entre eu e Deus e o objeto, né? Então a gente tem que agir com o outro, mas sempre se relacionando com Deus, né? Ou seja, sempre na condição, né, nessa condição. Se Deus é doador e nos sustenta, nós temos que ser doadores também, né? Então, com relação às leis de propriedade, a ênfase que eu coloquei aqui é com relação a esse padrão Deus. É com ele que nós vamos nos relacionar, né? E é do ponto de vista da nossa relação com Deus que a gente vai agir nas coisas pequenas, que é o que está dito aqui, né? Então, deixa eu ver aqui se faltou falar alguma coisa, né? Então, essas disputas de propriedade, com relação... Então, a gente viu que o boi, por ser especial, estava falando do corpo, e as coisas eram as disputas entre as coisas deste mundo aqui, né? E a gente viu que, então, a gente tem que ser fiel a Deus nas coisas pequenas daqui, né? Isso é importante. As coisas pequenas têm um modo de agir com todas as coisas daqui, que é um modo de agir que agrada a Deus. E é isso que a gente tem que buscar, tá? Então, sempre a gente vai estar agindo no mundo aqui, né? No nosso dia a dia, né? Eu dou sempre ênfase a isso, né? A gente não vai se isolar do mundo. A gente está nas nossas atividades do dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas negociações, nas nossas conversas, no nosso lazer, na nossa diversão, nas coisas que a gente busca, nas coisas que a gente dá importância, são todas coisas daqui, né? E a gente, para todas essas coisas daqui, tem que buscar conhecer o modo como Deus quer que a gente haja, né? Então, e aí a gente, aqui a gente terminou, né? Paramos aqui nessa parte das propriedades, né? Aí o último estudo que eu fiz foi um estudo de provações, né? Então eu coloquei aqui um parênteses aqui, porque esse estudo de provações, ele é uma ferramenta que é muito importante para o cristão no trabalho de construção da natureza de Deus, né? E então eu coloquei aqui alguns aspectos que eu falei lá no estudo de provações, né? E eu coloquei, e foi interessante que esse estudo de provações apareceu justamente logo depois que a gente falou dessa questão do boi aqui, do boi especial, e de como que a gente tem obrigação de trazer a fera que está causando dano ao boi, né? E isso a gente disse que queria dizer a você buscar conhecer aquilo que está causando o problema no seu corpo, né? E aí então entrou o assunto de provações, que são as coisas que vêm causar problema no nosso corpo, né? Não só isso, todas as provações, tudo aquilo que acontece com o cristão, que sejam questões de problema de dinheiro, sejam questões que há uma garantia de Deus, né, que Ele vai nos sustentar, né? Coisas para essa vida aqui, né? Coisas para essa vida, quer dizer, a gente tem que ter a roupa, o alimento e o físico, o corpo humano, né? Então, sempre que a gente está sofrendo nesses aspectos, nós estamos numa condição de provação, né? E isso sempre para os cristãos, tá? Sempre para os cristãos. Essas provações, todo esse estudo de provações que eu fiz,
sempre vale apenas para os cristãos. Para o não cristão tem um paralelo também, mas aí é outra história, né? Mas vale para os cristãos, né? E aí nesse tema de provações, a gente falou sobre o objetivo dos cristãos, que são os 2 trabalhos, que é uma ênfase que eu sempre procuro dar, dei de novo aqui no início desse nosso estudo, no vídeo passado, né? A função do cristão, o objetivo de servir, né? E falei sobre como esse servir é importante, né? E como ele é um desses 2 trabalhos aqui, como ele é uma condição do cristão, né? Aí falamos a respeito dos pecados involuntários, né? Daqueles que a gente, de como o sacrifício de Cristo na cruz é válido para esses pecados involuntários. O que quer dizer isso? Aqueles que o Espírito Santo, aqueles antes da nossa conversão, ou seja, que a gente não tinha a condição porque a gente estava fora, né? Não tinha conhecimento da justiça. E, portanto, eles são porque esses pecados involuntários aqui é uma expressão da lei lá, né? Os pecados involuntários eram aqueles os quais o sacrifício apagava, né? Então, o sacrifício do sacerdote lá, ele era feito para apagar esses pecados involuntários, né? E do ponto de vista do cristão, esses pecados involuntários são aqueles que estavam antes da gente se converter ou que o Espírito Santo não está mostrando. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está nos mostrando, então, nós temos que matar essa natureza, né? Essa natureza deve ser morta, né? Não adianta a gente ficar contando só com o sacrifício de Cristo, ele me perdoou, mas quando o Espírito Santo mostra, então a gente tem que matar esse pecado, né? Ele deixa de ser involuntário. E aí falamos então que a provação é uma correção para os filhos, e por isso que eu falei que é só para os cristãos. E finalmente falamos do risco de por causa que Deus nos dá essas coisas, ou nos dá garantia das coisas dessa vida, você querer ficar buscando as coisas dessa vida. É um erro, né? Então, isso é um erro grave nos cristãos. Achar que Deus, o objetivo é dar essas coisas, é dar saúde, é dar dinheiro, condição financeira, né? Esse não é o objetivo absolutamente, né? Isso é uma condição que Deus dá para a gente viver os 3 dias lá com o nosso corpo, para que a gente viva os 3 dias e realize a transformação, né? Então, e aí acabou os estudos que eu fiz, né? E aí então vamos passar por essa última telinha aqui, ver o que eu pus aqui, que então é só uma lembrança de que é importante e necessário vigiar nossas atitudes cotidianas, pensamentos e sentimentos, né? É para isso que a gente vai estar olhando se a gente quer cumprir a lei, né? E aqui tem uma frase que fala a respeito disso. Ora, porque o que sai do homem, isso é que mancha o homem, né? Então, isso é o que deixa o homem impuro, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, né? Então, os maus pensamentos, os pensamentos ruins que vêm na nossa mente, vêm do coração e, portanto, a gente tem que eliminá-los, né? E as devassidões, os roubos, os assassinatos, os adultérios, cobiças, perversidades, fraudes e desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez, né? Então, a gente tem que vigiar as nossas atitudes, olhar para dentro de nós para edificar a nova natureza, né? E aí sim, então, no próximo vídeo, a gente vai lá para o Êxodo 22,
começar a entender por que nós não devemos deixar viver uma feiticeira, não devemos deixar viver várias coisas, mas isso fica para o próximo vídeo. Agradecendo a Deus sempre a oportunidade de aprender sobre a sua vontade, né? Agradecendo pela sua obra que Ele realizou por nós e pedindo então que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, que a gente seja vigilante e que a gente seja transformado graças ao poder da sua obra. Amém.